Ok, estamos gravando para quem não puder estar aqui conosco, né, pessoal? Então, bom, gente, já dei oi para alguns, boa tarde a todos. Eu queria começar a iniciar esse bate-papo dando as boas-vindas para os Chiefs que estão aqui, para nossa comunidade das empresas ligadas à Chiefs Group, que hoje estão aqui nos acompanhando, e o nosso convidado especial, o Edson Rigonati. A Vanna aí, Edson, daqui a pouquinho tu vai falar bastante com a gente, que é o sócio fundador da Astela, há 15 anos, a Astela, que é essa venture capital brasileira que todo mundo conhece, que investe em empresas early stage, que a gente vai conversar e entender melhor aí o momento dela. Eu queria começar me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Cris Mendes, sou a CEO, sou a founder da Tifis Group. Nós somos uma plataforma de talentos que conecta executivos disponíveis para trabalhar sob demanda às empresas em formatos flexíveis variados, né? Depende do gosto aí da empresa ou da startup. E a gente está hoje aqui com a nossa comunidade nesse encontro para ouvir a visão de um investidor, e não é qualquer investidor, né? Sobre os desafios de empreender e esse modelo Open Talent, o que isso tem a ver, né? Esse nosso encontro ele vai ter duração de 1 hora. Eu e o Edson vamos conversar um pouquinho. No final vai ter espaço para interagir com os Chiefs. Queria pedir, por gentileza, que quem puder deixar mutado todo o tempo seus microfones, as câmeras abertas. Vão ser sempre um prazer poder interagir com vocês. E agora, sem mais delongas, né? Vou deixar com o Edson. Edson, por favor, te apresenta, fala um pouquinho das telas para o pessoal se conectar um pouco aí com o momento de vocês. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Cris. Obrigado pelo convite. Muito bom te ver. Fazia tempo que eu não te via. Para quem não sabe, eu já sigo a Cris já, se não há 15 anos, pelo menos uns 10, né, Cris? Já interagimos já em vários projetos e é uma honra estar aqui. A gente é fã do Chiefs Group. A Ana, particular aqui, que é a Head de Talento da Astela, ela promove muito, né, a plataforma dentro das empresas do portfólio. E a gente acha muito rico essa troca, né, entre os empreendedores, entre as startups e os chiefs, que têm experiências das mais diversas possíveis, né? Então, acho que estar aqui junto com vocês para promover essa combinação é algo muito rico para a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Bom, vamos começar já então falando aí sobre a tua especialidade, né, que são as startups, e assim a gente queria começar falando um pouquinho sobre quais são os desafios e as dores desses empreendedores em cada estágio de negócio, e depois a gente vai querer entender como é que isso tudo conversa com um pouquinho do que a gente faz. Mas primeiro, ao básico, né, como é que tu poderia nos explicar um pouco o que está acontecendo com esse empreendedor, principalmente nos tempos atuais, né, onde várias coisas andaram mudando aí no jeito da gente conduzir as nossas startups. Verdade. Eu gosto sempre de descrever a narrativa clássica, né, de uma startup. E acho que o melhor modelo mental que eu encontrei até hoje para descrever essa jornada é o modelo mental do Blitzscale, né, do Reid Hoffman. É um livro incrível, tem uma série de vídeos na página da Greylock no YouTube, que são 20 aulas, né, eles contando do Blitzscaling. Então, eu recomendo demais quem estiver aqui assistir. Esses 20 aulas são incríveis. E basicamente, o que o Reid Hoffman e o Chris e eles condensaram foi essa jornada, né, do zero até o unicórnio, até o IPO, em 5 estágios sociológicos. As pessoas geralmente acham que startups têm a ver com tecnologia, né? Mas como todo empreendimento humano, é muito mais sociologia, é muito mais relação humana do que tecnologia. E essa narrativa, ela diz basicamente que toda empresa começa como uma família, aí depois, se ela dá certo, ela vira uma tribo, se dá certo, ela vira uma vila, se dá certo, vira uma cidade, e se dá muito certo, vira uma nação. E para que essas coisas aconteçam, são necessários 5 milagres. Um milagre em cada uma dessas etapas. Então, na etapa da família, é preciso do milagre do produto. Alguém ou alguéns precisam ter uma ideia e desenvolver um produto que muita gente queira, né? Isso por si só já é um milagre da natureza. Se isso der certo, é necessário um segundo milagre, né? Na segunda etapa, quando a empresa já é uma tribo. A gente está falando de uma família de 5 a 10 pessoas, uma tribo de 10 a 50 pessoas, uma vila de 100 a 300 pessoas,
uma cidade de 300 a 1.000 pessoas e um país com mais de 1.000 pessoas. Então, se a família consegue montar um produto e o produto dá certo, tem gente que quer usar o produto, a família começa a virar uma tribo e a tribo precisa começar a vender esse produto em escala. E aí, né, é necessário o segundo milagre, que é achar um jeito de vender, um canal de distribuição que realmente escale. Se isso der certo, é necessário um terceiro milagre, que é montar uma operação que entrega isso em escala, né? É preciso de um milagre operacional para fazer as coisas acontecerem e sustentarem. Se isso der certo, a vila vai precisar contratar muita gente. Aí é necessário um quarto milagre, uma máquina de talento que atraia, retenha e treina muita gente na escala. E se tudo isso der certo, a nação precisa de uma governança incrível. Então, esses são 5 milagres que a gente vê necessários, né, para que uma empresa saia do zero e faça um IPO na bolsa, vire um Nubank, vire uma Resultados Digitais, uma OMI, uma Salvo. E para cada uma dessas etapas, são necessários diferentes tipos de talento. E acho que aqui que a conversa começa a ficar interessante com quem está aqui, né? Geralmente, quem é muito bom de cuidar de um país, não é bom de cuidar da família, né? Não é bom de cuidar de produto, de canal de distribuição. E é aí que o espírito empreendedor, ele perde a força porque ele não é organizado, ele não sabe ter, né, todas as rotinas que uma grande empresa, um país precisa ter. E quem é muito bom, né, de grandes corporações, de grandes empresas, não entende a bagunça do começo, né? Então, acho que dosar isso, dosar essa capacidade, eu acho que é o ponto de partida para essa conversa. Não, excelente. Fico aqui pensando, né, em que estágios que a Astela está mais perto desse empreendedor. Imagino que sejam vários deles, pelo menos os 3 primeiros, e depois. É verdade, a gente vai acompanhando, né? Então, vamos pegar a OMI hoje, que é a maior empresa do nosso portfólio, eles estão com 1.600 funcionários, né? Então, já seria uma nação e ali acho que talvez seja um bom exemplo aqui, né? O time, ele foi um time empreendedor até o terceiro estágio, né? Até o que a gente chama de série A, e ali a máquina começou a enferrujar porque faltava chiefs com experiência de estruturar coisas em escala. E foi aí que veio, no caso da OMI, a gente foi, né, procurar esse tipo de talento, e é geralmente nessa fase que a gente começa a ver como que profissionais que têm experiência em grandes empresas, né, a gente chama de profissionais que conhecem como funciona o exército romano, vêm para ajudar a gente a orquestrar os guerrilheiros que, né, estão lá na floresta e agora precisam se preparar para poder atuar como um exército romano. Sim, exatamente essa linha que eu ia te perguntar, porque assim, a gente sabe que esse modelo on demand é novo, né? A gente sente o quanto é nosso papel aí evangelizar o mercado, ajudar o mercado a compreender o que é isso. E os empreendedores ainda ficam nessa dúvida sobre qual é o momento de usar, e eu queria entender um pouquinho, muito legal esse case que tu trouxe, mas assim, se você tem outras referências de casos de uso ou sugestões para que a gente possa começar a cruzar aqui um pouco o papo dos nossos chiefs e a realidade das startups, né? Ótimo. Eu acho que em todas as nossas experiências, em todos os investimentos que a gente fez nesses últimos 15 anos, foram mais de 50 investimentos, todos eles a gente teve chiefs se envolvendo com as empresas que a gente investe em diferentes capacidades, em diferentes estágios. Geralmente começa como uma mentoria, né? Um papo, 2 papos. Se existe uma química e se existe um claro fit da necessidade, da capacidade, isso vai para um papel de consultor, de advisor. E se isso funciona, o próximo passo natural é esse modelo flexível on demand, né? Então, e aí, se isso funciona, vem junto e vira parte do time, né? Então, acho que tem esses 4, talvez, possibilidades dessa relação.
E a gente acha que o on-demand, ele é o namoro ideal para um casamento bem-sucedido. Não, isso é super legal, e assim, quando eu escuto tu falar, isso é uma coisa que a gente conversa com o mercado, dizendo assim, Chief on Demand, ou executivo sob demanda, não é algo novo. O que é novo é a gente estar empacotando isso, mas assim, nós startupeiros, que estamos há muitas, já há décadas quase no mercado, a gente sempre teve maneiras criativas de conseguir trazer senioridade e experiência para os nossos times. O que a gente não sabia exatamente é como é que a gente empacotava essas experiências, e eu achei que você trouxe algo super legal, que é sobre esses estágios, né? Anteriormente, a Tifes Group, ela teve uma hipótese de começar já logo com o namoro estabelecido, mas ninguém namora sem dar um beijo, né? Exato. Então, assim, exatamente, assim, o set de produtos que a gente trabalha hoje tem um pouquinho dessa, exatamente esse teu conceito. A ideia da mentoria, depois a ideia de um projetinho com um escopo mais definido, até chegar no executivo sob demanda e até um conselheiro consultivo, né? Então, assim, como se fosse uma trilha que a gente pudesse fazer, e não é necessariamente a trilha, o que me chama a atenção é que não é exatamente a trilha para startup, é pro desafio premente, porque a gente pode ter desafios, é muito interessante isso, né? A startup, ela tem níveis de maturidade muito diferentes dependendo do setor, e até do background do founder, né, Edson? Às vezes o founder sabe muito de produto, então aquela vertical do negócio está super bem resolvida e as outras coisas não estão, né? Exatamente. E é por isso que é imprescindível, e o nosso papel, né, sendo o grilo falante, né, dos Pinóquios, é alertá-los para isso e promover essas conexões, para que eles estejam sempre cobertos nessas 5 áreas. Então, é claro que a prioridade, como eu falei, né, é produto, canal de distribuição, operação, talento e governança, eles vão se expandindo ao longo do tempo, mas essas 5 coisas sempre tem que estar presente de um jeito ou de outro, né? E como você falou, se o empreendedor, a empreendedora, ela conhece de produto, mas não conhece de venda, ela precisa trazer um profissional, uma profissional que consiga pelo menos norteá-la, né? E aí sim, ir ajudando no dia a dia, estruturando a área, e se for o caso, como você falou, ou conselho ou executando, né? E acho que tem uma coisa muito interessante dessa jornada, Cris, que é uma coisa que a gente escuta muito dos chiefs, que é como que eu empreendo, né? E acho que não existe maneira melhor do que pensar em empreender do que ser chiefs on demand de empreendedor, porque aí você vai ver na pele. É a escola na prática. Exato. Talvez seja a posição mais próxima a empreender do que de fato empreender, né? Porque é um susto para o carreirista, né? Para o executivo que sempre esteve em grandes companhias e ele ia empreender, né? Isso é um susto, porque é um universo de pequenos detalhes e de assuntos que a gente tem que dominar que é muito assustador, mesmo para os profissionais super experientes, né? Então, de fato, Muito, essa pode ser um ponto de partida bastante interessante, né? muito. E a gente viveu isso só pegando 2 casos concretos, né? A Aurora na OMI e a Juliana Tubino no caso da Resultados Digitais, né? 2 profissionais incríveis aí de Microsoft, TOTUS, e ambas, mesmo tendo feito esse trabalho que você está propondo, né? Começaram a mentorar, viraram advisor, fizeram algum tipo de on-demand, e aí entraram, mesmo assim, na entrada é um... né? Não tem secretária, não tem orçamento, É que não tem marca procedimento passagem. pronto. Exatamente. Edson, queria te perguntar o seguinte: normalmente, quando a startup ela recebe investimento da Stella, provavelmente vocês devem fazer algum tipo de diagnóstico ou plano de 100 dias, e acredito que nesses planos já começam a ter essa linha aí, né, de quais os talentos que eles têm que ser agregados. Como é que funciona um pouco isso, assim, para a gente poder entender essa jornada da empresa investida pela Stella versus talentos e talentos on demand? Ótima pergunta. Eu acho que geralmente a gente entra ou no estágio inicial, no pre-seed, né, quando a ideia está no papel, e aí a gente tem que contar com a análise do time fundador, e a gente procura olhar se aquele time tem
os talentos necessários, senão a gente não investe, ou a gente recomenda os empreendedores irem buscar, né, esses talentos. Na segunda etapa, a gente orienta os empreendedores a buscarem profissionais não especialistas, generalistas, né? Porque nessa segunda etapa, ali no ano 2, 3 da empresa, ainda não dá para ter gente muito especializada. Você precisa de gente que conheça de vendas genericamente, não que conheça de um estilo específico de venda. Você precisa de pessoas que conheçam genericamente operação e não de um tipo específico de operação. Então, a gente sugere que eles busquem esse tipo de profissionais, que geralmente são consultores, são pessoas que têm, né, uma amplitude maior de áreas. Na terceira etapa, já é necessário especialista. Então, a gente já sabe que a operação de atendimento da empresa é pelo telefone, ou que é uma entrega logística, ou que a venda é consultiva. E aí a gente começa a recomendar que eles procurem profissionais com carreiras específicas nesses pilares. A gente nota e a gente tem na plataforma exatamente esses casos, né? O executivo que já trabalhou em startups, já tem essa visão mais horizontal, e aquele executivo que é super vertical, que ele sabe perfeitamente o detalhe, né? E ambos, a mistura dos dois é muito importante na história da startup em momentos diferentes, né? Aqui uma das coisas também que me chama a atenção, Edson, e fazendo a conexão com o início que você falou sobre os estágios da companhia, é a distinção necessária entre cargo, papel e habilidade. Porque, às vezes, a gente tem empreendedores que eles têm, assim, eles são muito fissurados pelo negócio. Talvez eles não estejam prontos para a jornada inteira, né? Eles não têm essa experiência de crescimento, mas eles são aquelas pessoas, os apaixonados, que carregam cultura organizacional, que têm essa vontade. Então, assim, o que a gente vê, às vezes, na TIFs ou nas empresas que a gente conversa são oportunidades não de existir um cargo aberto para um TIF, mas talvez existe um TIF colado a um empreendedor mais júnior, ajudando ele a ter essa senioridade. Então, quebrar um pouco do paradigma. Não é porque você já tem um CFO que talvez você não precise ter um CFO on demand. Esse CFO on demand vai estar do lado do teu time e vai ajudar todo mundo, inclusive a você mesmo, a amadurecer e se preparar para o próximo estágio. Isso faz sentido? Você já viveu alguma coisa parecida na Stella? Muito. A gente adora esse modelo de shadow, né? De ter alguém com muito mais experiência ali sendo como você falou, mais do que um mentor, né? É alguém que tem ali 1, 2 horas por dia disponível, que tem tanta experiência, né? Que consegue de uma maneira rápida ir orientando o time que ainda não tem aquela experiência a conseguir fazer o que tem que fazer, né? Então, e é por isso que essa coisa de sob demanda ela é muito rica. Porque ela traz flexibilidade, como você falou, para a empresa que ainda não tem dinheiro nem porte, né, para absorver esse tipo de talento, e dá para o talento essa fracionalidade, né? E aí, assim, o que eu acho muito legal de ter uma plataforma como vocês? É a mesma coisa do mundo da assinatura, né? Ou seja, você precisa de alguém no meio do caminho para intermediar justamente esses momentos de desconhecimento do que é fazer essa interconexão com o escopo, com a realidade, com essas mudanças no dia a dia. Essa interface que eu acho que vocês estão fazendo no TIFS Group, eu acho que é de longe a maior dificuldade que a gente tem nessa relação. É a falta de interface, de um intermediário. Sim. Até porque às vezes tem combinados e alguns assuntos difíceis que às vezes o intermediário facilita tanto, né? A gente Muito. até questões contratuais ou questões de pagamento e tudo, mas o ponto que você estava falando, que você comentou e que eu estava levantando, tem a ver assim, com conhecer as habilidades do empreendedor e Tá. conhecer as habilidades dos chiefs. Porque, assim, houve uma simplificação alguns anos atrás, e é super compreensível o porquê, de um set de habilidades e experiências que faziam alguém um diretor de operações, né? Um diretor financeiro, um diretor comercial. E de uma hora para outra a gente enxerga que isso é bem mais rico, né? Isso se decupa em um monte de habilidades, skills técnicas e comportamentais que são valorosas para a interação.
Então, assim, o empreendedor, e eu acho que daí vem um papel muito importante do fundo, do investidor. O investidor, às vezes, de fora, ele consegue enxergar claramente o que aquele empreendedor tem e o que lhe falta, né? Então, como é que a gente, numa estrutura de fortalecer o que ele já tem de bom, a gente vai tentar estimular que aquele bom seja multiplicado, mas também vai dizer, olha, tem aqui um, dois, três, tem duas, três, quatro coisas que a gente vai ter que buscar fora para poder te ajudar. É um bom ponto. E essa é uma conversa muito difícil, Cris. Acho que os momentos que a gente teve mais sucesso nisso são com aqueles empreendedores que procuram fazer algum trabalho de desenvolvimento pessoal, sabe? Geralmente é aquele que faz terapia ou aquele que tem alguma consultoria de talento, aquele founder que tem a cultura da empresa bem escrita, porque isso tudo que você está falando requer uma capacidade do empreendedor, da empreendedora se olhar no espelho e saber disso. E o mais difícil no nosso papel é muitas vezes mostrar que o rei está nu, sabe? Isso é muito difícil. E às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Mas às vezes, escutando de fora, fica mais fácil entender a gravidade e a importância, o quanto isso é um degrau para o desenvolvimento do negócio, né? Muito. Mas a gente já teve vários casos assim de novo, o pai de família entender que ele não é mais pai, que ele é cacique, é muito difícil. O cacique entender que ele não é mais cacique, que ele é prefeito, assim, dá uns nó na cabeça, Cris. Eu entendo a dificuldade, né? Então, o nosso papel é isso, é mostrar que chegou uma fase de transição, alertar para a necessidade e colocar um empreendedor para conversar com outros empreendedores que já passaram por isso. Porque aí eu acho que eles começam a escutar. E é por isso que essa troca entre empreendedores, entre chiefs, é muito importante, né? Assim, eu recomendo demais qualquer chief que for trabalhar numa startup, conversar com outros chiefs que passaram por isso, porque é o que você falou, isso requer do chief também uma outra habilidade que ele não desenvolveu na empresa. Os chiefs, eles têm alta capacidade política, que é diferente de se relacionar com o empreendedor. O empreendedor, ele não é um ser político. E nem sempre estruturado, né? Geralmente nunca estrutura. Então, é uma outra habilidade de relação humana que dentro das grandes corporações a gente não desenvolve, né? Assim, porque a gente nas grandes corporações a gente é acostumado com a política. É uma outra habilidade e um chief para ser bem sucedido numa startup com um empreendedor, com uma empreendedora, tem que desenvolver essa habilidade de trato, né, com esse ser que é um ser bastante único. É uma coisa que a gente fala aqui que tem a ver com esse contrato não verbal. Existem combinados entre o chief e o empreendedor ou o time, que às vezes ele não está escrito, ele não está expresso na cultura, no comportamento, mas é um jeito de operar, de permissões, né? O que vale aqui, o que não vale, o que tem, qual o tom certo. E então, assim, quando o Tiff consegue captar um pouco desse jeitão da companhia, eu uso bem essa palavra jeitão para dar essa coisa de informal, ele tem muito mais sucesso, porque ele entende se ele precisa esperar a reunião e formalizar com todo mundo, se ele pode mandar no WhatsApp, se vale o Slack, se vale um áudio, né? E aí começa um pouco disso que tu está falando, né? Muito. E eu acho, Cris, que talvez assim a tônica que eu percebo mais funcionar é quando o chief, e é por isso que a importância de mentorar antes, quando o chief tem uma ascendência no empreendedor diferente de um vínculo empregatício e um vínculo de serviço. Porque se é só um vínculo empregatício de serviço, o empreendedor começa a folgar com o chief. Então, assim, é muito importante o estabelecimento dessa relação quase que par e passo, sabe? Sim. E se o TIF não tem essa abordagem, essa conquista depois do dia a dia era quase impossível.
Quando aqui na TIFES, a gente tem um processo de acompanhamento desse TIF, né, um framework para que a gente garanta os combinados, o ritmo, a cadência e tudo isso. Então, assim, a TIFES Group continua sendo essa cola no meio do caminho. Existem empresas e plataformas americanas ou europeias que elas fazem ou cobram a parte ou não fazem isso. Então, não são como dois serviços. Mas a gente entende que o mercado brasileiro ainda está nessa fase que faz muita diferença esse acompanhamento, né? Às vezes está junto, ajudar até trazer os temas difíceis. Muito. E acho que mesmo nos Estados Unidos, né, a gente já viu muito uso da GLA lá, do Sim. Gerson Lehman Group, né? E essa interface muitas vezes é o que garante o sucesso. É, exatamente. Edson, a gente já vai abrir para as perguntas, já vi que tem pergunta legal aí. Eu só queria trazer um último ponto aqui para a gente conversar e também ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa destacar. Mas no início, quando você falou assim do papel do TIF, né? Você começou desde uma relação de uma mentoria, um papo interessante, evoluindo, e assim, a gente até para que esse executivo um dia faça parte desse negócio, vire parte do time, o executivo e tudo. E a gente até conversou um pouquinho antes, não com vocês, mas a gente conversou entre nós, né? A gente sabia que a Stella tem essa visão, queria que tu contasse um pouquinho para nós essa visão de que esse profissional, sim, ele vai fazer parte do time, quem sabe vai virar fundador junto, né? E eu acho isso muito interessante. E eu acho que, sob o ponto de vista do TIF, isso dá um outro gosto para a história, né? Porque é o tal do senso de dono. Então, assim, para nós aqui na TIFES, a gente quer estar junto em toda a jornada e a gente adora quando isso acontece. Isso para nós é o sinal de que, yes, deu certo, né? Conseguimos encontrar o match perfeito. Total. Isso é tão rico. E aí eu convido, voltando para aqueles vídeos do Blitzscaling, né? Uma das 20 aulas é o Eric Schmidt contando como que foi o namoro dele com os meninos do Google, antes dele ser aceito para o Google. E ele conta que eles resolveram fazer aquilo junto, depois ele mentorar, depois eles terem feito algumas coisas em conjuntos e terem passado uma semana juntos num evento no deserto, né? Então, assim, eu acho que é bem ilustrativo disso que você está falando, né? Do tipo de relacionamento que é necessário construir para garantir não só uma boa mentoria, mas que isso, de fato, reflita numa oportunidade não de emprego, mas de co-investimento, né? O TIF ele tem que se enxergar como um investidor, não como um empregado. A gente fala bastante sobre isso aqui, né? Sobre o nosso talento é o nosso ativo mais precioso. Exato. Aportar talento tem dentro a questão do tempo, que é bem relativa, né? Porque às vezes em 1 minuto do nosso potencial a gente consegue entregar mais. Então, assim, não deveria ter uma métrica de tempo, mas a gente ainda está, né, simplificando um pouco o processo, mas assim. Se o nosso ativo mais precioso é o nosso talento, que é esse conjunto de experiências, habilidades, vivências, conexões e tudo isso que a gente entrega para uma startup, a escolha de onde a gente bota o nosso talento também é muito importante, né? Porque mesmo que isso não vire uma relação mais profunda, a gente está construindo o nosso legado, a nossa reputação para o mercado, né? O case de hoje vai alimentar o case de amanhã. E aqui, assim, a carreira de TIF, né, Edson, que é essa ideia do alto executivo, ele conseguir viver a sua vida de várias oportunidades profissionais, é algo que se constrói, não é uma coisa assim, galera, hoje virei on demand. Não é assim, né? Porque não tem a ver só com conhecimento, tem a ver com boas práticas, tem a ver com comunicar o seu jeito de trabalhar, né? E fazer com que o mercado confie nele, né? Arrasou. É necessário uma metodologia. E é por isso que as melhores relações, elas são feitas através de projetos, né? Então, geralmente quando a empresa está estruturando aquele processo, está estruturando aquela área, e aí o TIF, ele pode trazer a experiência dele para, num primeiro momento, participar do projeto de arquitetura. Então, vamos arquitetar a área, vamos arquitetar esse processo, né? Vamos começar a implantar esse processo. Então, a gente chama aqui dentro da sala de playbook, né? Quando você tem um processo padrão, um procedimento, né? Um template, o TIF precisa disso para
competência para a história dele e dela. Edson, me diz uma coisa, o que que tu sugeriria aí para os nossos chiefs que estão aqui nos ouvindo, né? Como é que eles se aproximam mais ainda das startups, dos fundos? O que que eles podem fazer? Como é que eles podem comunicar ao mercado que eles estão nesse novo momento? Quais são tuas recomendações aí? Eu acho que tem que tornar isso visível no LinkedIn. É muito importante isso. Compartilhar conhecimento, e acho que isso conecta com o que você acabou de levantar, né? Então, o mercado precisa ver qual que é essa competência, né? Então, assim, quando eu vou apresentar um chief para algum empreendedor, geralmente eu já trago ou um artigo que aquela pessoa escreveu, ou uma apresentação, né? Para dar para o empreendedor um gostinho do que exatamente eu estou falando que eu quero que aquele talento faça junto para ele, né? Então, eu acho que produtizar esse conhecimento em materiais que possam ser compartilhados no LinkedIn, nas conversas, é muito importante, e fazer mentoria, né? Eu acho que a melhor maneira de começar é mentorar. É um papo de 1 hora, né? Rolou química, beleza, vamos fazer mais uma. Se o empreendedor ligar pela terceira vez, está na hora de pensar no on-demand. Muito legal. Gente, nós estamos aqui num grupo, uma oportunidade ótima para a gente poder conversar com o Edson. A gente tem aqui uma perguntinha, vou começar com as perguntas, mas assim, sintam à vontade para levantar a mão, falar, para a gente poder interagir um pouco, que eu tenho certeza que o pessoal das telas vai gostar muito aqui da gente poder também tá trocando figurinhas, né? O Fernando, ele questionou um pouco sobre a questão do modelo de executivo sob demanda versus o interim management, né? Não sei se tu tem comentários sobre isso, Edson. Claro, isso não é muito comum no nosso mundo, o interim management. O interim management ele é muito comum em private equity. O interim management, geralmente, ele está relacionado a não ter a figura do empreendedor, né? No mundo do venture capital, a gente aposta no empreendedor até a morte. E geralmente a gente morre. Então, ele não é muito comum no nosso mundo. Ele pertence à esfera de private equity, das transações onde eu vou, compro a empresa e preciso de um time de gestão interina até ter um time definitivo. Eu não lembro de ter visto isso no Brasil, na indústria de venture capital, e acho que mesmo nos Estados Unidos já faz 1 década que isso não é muito comum. A gente, só contribuindo aqui um pouco, né? A gente traduz um pouco do conceito do interim management na Chiefs Group para uma atuação por projeto. Às vezes a empresa, a startup, ela tem um objetivo bastante premente e focado. Então a gente entende a ideia de um executivo passar muitas horas lá, esgotar aquele tema, então por prazo determinado, por escopo determinado. Então assim, bem uma cara de projeto. E talvez esse projeto seja também uma forma de avançar o namoro, ainda antes de namorar, porque às vezes assim, entre a mentoria e essa primeira liga, e um projeto recorrente, né, do executivo estar ali, de fato, com atribuições dentro do time, como um diretor part-time, talvez exista esse escopo que possa ser uma forma de experimentação e de aprofundar um pouco a entrega do executivo, né? Super. Acho que eu me referi aqui ao papel de liderança máximo do CEO, né? Sim, Nessa sim. concepção de interim management, mas em todas as outras funções, nessa gestão de projeto temporária de vendas, de operação, customer success, gestão de talento, governança, aí sim é hiper comum e muito benéfico. Gente, alguém aí está com mão levantada? Alguém quer fazer algum comentário? E Ó, a gente o Ítalo explorar. aqui falando, Rigonati. Boa tarde, primeiramente, obrigado aí pela presença, é muito enriquecedor aí, todos os seus advices, comentários, mas anteriormente, eu acho que você já respondeu aí o principal ponto que eu ia questionar. Então, você acredita que esse modelo on demand, ele tem uma condição de pegar muito mais do que o modelo part-time, como a Cris mencionou, até mesmo ela mencionou da desmistificação aí desse modelo, desses termos, né, que são utilizados. Então, você acredita que, por exemplo,
ter um executivo cada vez mais, seja mais onboarding, vai fazer com que vocês se sintam mais confortáveis até mesmo para investir naquela startup. Sem dúvida. Eu acho que ter essa senioridade por perto, né, nos seus diferentes formatos é muito importante para a gente. Eu não Obrigado. sei a ordem das mãos aqui. O Cris, acho que tá exatamente do jeitinho que as fotos aparecem. Eu acho que o próximo é o Doug, acho que ele foi o primeiro a levantar, inclusive. Tá ótimo. Vamos lá, Doug. Obrigada, Lu. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, minha pergunta ela é assim, eu trabalho Open Talent desde 2018, né? Então, estou desde 2018 trabalhando como executivo de várias empresas, fazendo vários trabalhos, etc. e tal, né? Pessoalmente falando, o que me interessou nesse bate-papo é a questão das startups, porque eu tive lá atrás muito interesse nas startups, né? Mas eu percebi que os fundadores eles têm muito pouco tempo para receber o trabalho de mentoria ou então porque eles fazem tudo, né? Então acabou que em algum momento eu fui mais para empresas grandes, eu faço esse trabalho só para empresas grandes hoje, acima de hoje mais acima de 100 milhões de faturamento, mas fiz trabalhos para empresas de 10 milhões de faturamento. Mas aquela empresa que fatura 1 milhão, que é uma startup, que o founder é o cara que faz tudo, que eu tive maior interesse, eu tinha muita dificuldade, porque o founder ele acaba não tendo tempo para participar de qualquer comitê que eu crie ali para ajudá-lo no posicionamento. Aí eu queria entender como vocês enxergam isso hoje, né? Porque a impressão que eu tenho é que o founder ele não consegue, né, ter tempo para poder receber uma mentoria, ou uma consultoria pontual, ou coisas assim, né? Você tem razão. Eu vejo isso com mais facilidade naqueles empreendedores que já receberam investimento de grandes investidores, de grandes fundos. Então, assim, eu acho que a marca dos fundos, eles geralmente significa que o empreendedor tem uma amplitude maior de atuação de gestão e está mais aberto a esse tipo de coisa. Um outro tipo de carimbo que eu procuraria é da Endeavor. Geralmente, os empreendedores apoiados pela Endeavor têm isso muito mais na veia, sabe, Doug? E agora, geralmente, os marinheiros de primeira viagem, os empreendedores menos experientes, eles têm, sim, mais dificuldade de lidar com esse modelo. Doug, eu ia fazer só um comentário. Eu tenho uma frase que eu brinco aqui, que é assim, a gente precisa entender muito claramente qual a dor que dói mais para o empreendedor. Porque quando a gente entra na empresa, a gente enxerga com uma clareza muito grande onde a gente pode agregar valor, mas necessariamente não são em todos os pontos que a gente pode agregar valor que o empreendedor está precisando naquele momento. E para ele, essa escolha do o que ele vai receber a cada momento é muito importante, porque ele está tendo decisões de vida ali, né? Então, se a gente conseguir entender e fazer um recorte dessa necessidade e entregando o que ele realmente precisa a cada momento, fica mais fácil dele conseguir aceitar, porque daí ele sabe que o que ele vai receber é o suprassumo da dor que ele está vivendo. Não, entendi. Só para o último comentário, até para não tomar o tempo de vocês, o último empreendedor da faixa de R$1 milhão para baixo que me procurou, eu acabei negando o atendimento porque eu falei assim, cara, você não consegue fazer agenda comigo, né? Porque o cara ele quer expandir, né? Alugou um espaço grande, só R$1 milhão de faturamento, agora eu vou contratar vendedor, e aí eu, como o executivo, vou lá ajudá-lo a fazer essa estruturação, né? E às vezes é uma hora de reunião por dia que precisaria num primeiro momento, o cara não consegue, fura todas as agendas. E foram vários empreendedores nesse modelo, né, do pequeno. Talvez a qualificação aí desse empreendedor eu vou ter que descobrir ou me manter nas maiores, né? É que a empresa grande eu tenho essa volatilidade de maior, né? Fecha projetos grandes e depois não fecha, então. Mas acho que já deu para dar uma clareada. Legal, vamos lá com o Thiago. Oi, Thiago. Olá, pessoal, boa tarde. Edson, prazer estar aqui contigo. Com certeza você é um dos caras que mais impactam transformação na minha carreira. A última vez que eu te ouvi foi no 49er Day, lá do Leandro Piazza, e foi incrível. Sou um consumidor assíduo aqui de as telas Playbook, né? Então, cara, startupeiro nato, só nunca fui um founder, mas participei de várias iniciativas.
E eu tenho encontrado um desafio agora, né? Entrei recentemente aqui no Chiefs Group, eu vejo que isso é uma lacuna, de fato, das startups, e o meu nicho, meu ecossistema é startups, diferente do Doug, muita gente aqui, menos de 1 milhão até por ano, né? Acho que a gente é bastante essencial. Sou um cara que passei bastante por essa jornada, tanto na cadeira de startups de forma estratégica, mentorei muitos ecossistemas, e hoje eu me encontro, assim, meio que batendo no teto, né, com relação a orçamentos de startups. Então, eles acham que precisam de um CRO, né, um cara de receita, ou um CSO, né, sentando numa cadeira estratégica, mas você acaba virando um operário de luxo, né, um cara caro e que está permeando ali uma cadeia muito operacional. Isso é uma dor. Rapidamente, as expectativas se frustram, layoffs são algo recorrente. Então, a minha dúvida é, como que você acha que eu poderia, né, ou todos aqui na mesa, tangibilizar uma entrega, seja no modelo de advisor, sem ser uma consultoria, né? Porque eu acho que tem muito disso. A gente falou, te ouvi aqui, até anotei, é necessário se ter uma metodologia, mas eu penso que eu sou o produto sexy para as startups, até por posicionamento no LinkedIn, etc. Eles querem consumir o Thiago, mas o Thiago não necessariamente tem uma metodologia, porque eu sou tão generalista que eu vou olhar para a dor, né? Vou fazer o diamante, né? Vou expandir, vou tentar entrar ali numa dor, mas eles não conseguem tangibilizar, né? E aí a gente acaba entrando para um fracionado, a gente entra para uma negociação de hora, isso é horrível. Às vezes você fecha ali com o cara, vamos fazer encontros quinzenais aqui, você me paga a hora, né? Só que aí, pô, eu não tinha desafios para consumir nesse mês. Isso vai acumular para o mês seguinte, aí fica, cara, uma bola de neve. E hoje eu acho que essa é a minha principal dor, como produtizar, como criar essa metodologia associada a um modelo de entrega aí para startups, principalmente early stage. Bom, primeiro, obrigado aí pelo feedback dos conteúdos, fico muito feliz. Eu acho que você traz um ponto super interessante e eu vou trazer uma hipótese, tá? Thiago, eu não vi muita gente ainda aplicando isso, mas eu acho que o modelo que o Iaco desenvolveu no Winning by Design é ganhador para isso. Como que ele descobriu a escala dele como consultor, além de criar metodologia? Ensinando. Então, assim, eu acho que dentro desse contínuo que eu e a Cris discutimos, né, do mentor, do advisor e do Open Talent, eu acho que uma boa entrega no começo do Open Talent eu vou te ensinar. E isso é mais escalável, isso num primeiro momento, e é o que eu faço, tá, Thiago? Assim, no meu dia a dia, a primeira coisa e a Ana tem me ajudado muito nisso, na gente escalar, né, como que a gente entrega conhecimento, a nossa primeira entrega é sempre um conteúdo. Então, quando o founder tem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é, olha, lê isso aqui, assista esse vídeo, que é o equivalente do nível 1 do suporte técnico. Né? Isso resolveu? Maravilha. Não resolveu? Vamos aqui bater um papo? Né? Ver se eu te ajudo a endereçar o assunto e fazer a pauta andar. Não resolveu? Eu vou achar o Thiago, vou achar o especialista para atender você. E eu acho que essa dinâmica na relação deveria ser muito importante para vocês com os empreendedores. Porque, de novo, as coisas que você me descreveu já saiu do espectro do mentor e passou por um entregável contratável em qualquer agência, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que fugir disso. Eu acho que você tem que subir o nível da tua entrega para a arquitetura e não para a entrega, porque, como você falou, vira um executor de luxo. E os empreendedores, eles comumente fazem isso, com advogado, assim, isso que você está falando é muito recorrente. Precisa ser muito firme com os empreendedores em relação a isso que você falou. Obrigado, Edson, me ajudou. Vamos lá, Nelson, nossa última mãozinha hoje. Boa tarde a todos, eu sou executivo da área de TI e estou me estruturando para tentar trabalhar aí, apesar de ter trabalhado com consultoria, mas com as assédios que a gente está discutindo.
Aí, em cima disso, né, o Edson, a pergunta, e o Thiago fez exatamente a pergunta dele, foi em cima disso. Como é que eu diferencio um serviço? Eu não sou uma consultoria, eu sou um chief, eu sou um executivo ajudando eles, né? E aí, pelo que você respondeu, só me confirma que ela é exatamente o que o Thiago perguntou e você comentou. Mas aí a atuação nossa seria um pouco mais de cima do drone ali. Eu não estou no específico. Como o Thiago falou, a gente atua de uma forma um pouco mais generalista. Quando entra na demanda específica e técnica um pouco mais pontual, aí direciona para outras pessoas. Esse é o segredo que diferencia uma consultoria do nosso trabalho. Como é que a gente vende para o mercado, diferenciando e falando assim, eu não sou uma consultoria, eu sou um cara que eu estou uma visão macro aí do seu negócio, eu posso te ajudar, então, é nessa linha. É exatamente isso, Nelson. Os melhores casos, esses profissionais, os chiefs, eles se posicionam como thought leader. Que é diferente de um consultor. Né? Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, eu sou thought leader, e estou aqui para te entregar o meu thought, o meu modelo mental, a minha experiência. Né? E aí entra o segundo ponto que a Cris falou, que é mega importante, que é a diferença dos Open Talents brasileiros e americanos. O americano ele chega para a conversa com um escopo de trabalho de 5 páginas. O cara sabe exatamente quais são as capacitações, o que ele vai fazer, quantos calls por semana, quantas reuniões de conselho ele vai participar, quantas vezes o empreendedor pode ligar para ele, o que é ilimitado, o que é limitado. Então, assim, tem que ser profissional. Entendi. Legal. Fechado. Obrigado, Edson. Valeu. Vamos lá com o Fernando e depois com a Milena, então, e daí a gente fecha. Aproveitando que tem mais... Obrigado, Cristiane. Muito obrigado. E Edson, meus parabéns. Acho que suas colocações foram muito relevantes. No meu caso, eu tenho um perfil muito parecido a você. Depois de anos de executivo e de empreendedor, agora virei investidor anjo, né? E então, estou aqui com uma situação que eu preciso... Bom, vou dividir com você. Gostaria de ouvir a sua opinião. Como investidor anjo, em várias Venture Builders, então eu participo no conselho consultivo das Venture Builders e, obviamente, o nosso objetivo é tomar posições de equity nas startups que a gente traz para o nosso ecossistema, né? E dentro disso, eu seleciono as startups onde eu posso atuar como mentor. Obviamente, tudo isso numa base pro bono, porque parto da premissa que se eu ajudar a crescer a startup, então estou ajudando a crescer o meu equity dentro da Venture Builder, né? Só que chega um momento que as demandas sobre meu tempo são tantas que eu falei, não, peraí, deixa botar uma regra aqui. E então, eu devo decidir se em algum momento vou começar a cobrar pelo meu tempo, mas sendo que são empresas do meu portfólio, não será um conflito de interesses? Eu entendo que na medida que as regras estejam claras, não deveria ser. Ou sim, devo buscar essas mentorias pagas em qualquer outro lugar. O que você acha? Eu não acho um conflito de interesse. Eu acho que tem que ter tudo tem limite, né? E eu já vi muito anjo virando advisor, virando executivo. Então, eu acho assim que é preciso ter um limite, sabe? Olha, eu vou até aqui, daqui até aqui está outro formato, daqui até ali está outro formato, sabe? Então, assim, acho que apresentar um menu de opções para as pessoas é muito importante, porque senão elas folgam mesmo. Né? Sim. Não tem nada mais legal para um startupeiro do que receber mentoria top e grátis, né? De graça. Exatamente. Beleza, muito obrigado. Imagina. Vamos fechar com a Milena, então? E aí, Milena? Boa tarde, gente. Edson, primeiro é um super prazer e obrigada a pessoa da Chips pela organização. Eu fui sócia operadora da Vox
Então, eu tenho um grande carinho pela Stella. Acho que é um mercado que, enfim, se respeita, se ajuda muito. Então, eu tenho grande admiração pelo que vocês fizeram. Eu passei 2 anos na Volks, não é igual a vocês que estão há 15 anos com esse negócio, né? Mas o bichinho do impacto me picou. O ponto é, eu sou executiva de RH, eu fui sócia operadora da Vox, e na Vox eu fazia um pouco de advisor, eu quase que agregar valor para as investidas, apesar, enfim, o meu foco for bem na estruturação interna da Venture Capital. E aí eu decidi fazer a migração, né, full time para desenvolvimento humano, e estou nessa jornada. E aí eu tenho uma teoria de quem é o meu cliente final em startup, eu queria dividir com você. Eu sempre achei, algumas pessoas aqui, eu já sei que a Jaque Reis também está na minha, a gente trabalha com desenvolvimento humano, cultura, né? Eu nem chamo de RH, porque RH eu acho que é muito desvalorizado, então eu gosto de chamar de desenvolvimento humano, cultura e até um pouco de governança, porque eu acho que a governança passa muito da cultura, né? E eu tenho 2 teses, eu tenho a tese que meu cliente é o RH, quando já passa do pre-seed, um pouquinho depois do seed, e eu tenho uma tese que o meu cliente é o founder, quando está no pre-seed e no seed. Só que eu já percebi, como outras pessoas falaram aqui, que o founder ou não tem tempo, ou não tem cabeça, ou não quer saber, ou tem um mentor de negócio que fala também de cultura e que é super válido. Então, eu queria, assim, você, conhecendo as startups que vocês investem, já em todo o portfólio de vocês, assim, onde estaria o cliente para a gente apoiar, até como mentoria, não necessariamente como on-demand, part-time, mas, assim, aonde estão as pessoas que precisam desse valor agregado de RH, cultura e governança? Pergunta incrível. Acho que a melhor pessoa para responder isso seria a Ana Rezende, se ela quiser abrir o microfone aqui falar, porque ela trabalha com todos os founders e os gestores de talento das empresas investidas. Eu acho que todo mundo precisa, Milena. A diferença é a tua habilidade de fato causar um impacto na empresa, né? Então, a Ana está aqui, ela não vai me deixar mentir. Quando a gente tem questões muito sérias, eu posiciono ela com o founder. E ela, né, me ajuda a resolver a questão com o founder. Mas no dia a dia ela está com gestores e gestoras de talento, tentando ajudar essas pessoas a fazer, né, essa ponte. Mas, assim, não tem dúvida que aonde as coisas realmente acontecem é com o founder. Então, assim, eu recomendo você atuar com o founder, se tornar trusted advisor do founder e conquistar o gestor, a gestora de talento para fazer essa ponte. Mas o teu Pinóquio é o founder. Milena, antes de eu trabalhar na Stella, eu era de consultoria. Eu fiquei 6 anos com consultoria de gestão de talento só para startup. O meu rampeamento da carteira de clientes veio a partir de founders que tinham passado por algum tipo de aceleradora, principalmente os que passaram por Endeavor. E na formação da Endeavor eles falam muito sobre cultura, né? Mas não chegam a especificar a ponto dele saber exatamente como manejar. Mas ele vem sensibilizado para. E nos últimos anos eu vi que as outras aceleradoras foram usando essa mesma pauta, sabe? Como um dos pontos que eles ensinam. E depois, quando eu saí da consultoria, era só por indicação. Porque se você resolve o problema de um founder, fica tranquila que você resolve o problema de 5 potenciais founders. Porque, infelizmente, a nossa área, ela não tem uma boa imagem. Então, quando eles encontram uma pessoa que resolve o problema de negócio, não o problema de gestão de pessoas, mas resolve o problema do negócio, aí eles querem que os colegas deles que estão com problemas de negócios também te conheçam. Então, se você conseguir começar a rampear com quem já vem sensibilizado por uma outra fonte, eu acho que a gente assumir o papel de sensibilizar o founder não é eficiente. Perfeito, Ana, muito obrigada, viu? Faz super sentido. Valeu. Muito bom. Estamos nos encaminhando aí para fechar aqui a nossa conversa, que foi ótima. Eu quero agradecer demais ao Edson e agora também a Ana, né, que deu a palhinha final. Obrigada aí
pela atenção de vocês. Para nós aqui na TIFES Group é excepcional estar perto da Astela, poder aprender e contribuir com o ecossistema. Aqui, obrigada aos nossos TIFs. Quem quiser também entrar em contato conosco, né? Sabem que a gente está lá no tifesgroup.com.br ou no nosso LinkedIn. Edson, vou deixar para que você dê o seu recado final. Bom, todos os TIFs aqui, eu queria que vocês percebessem que a gente está diante, talvez, da melhor safra da história de empreendedorismo brasileiro. Eu costumo brincar que quando a gente começou, eu, a Cris e todo mundo há 15 anos atrás, a gente jogava futebol de várzea com bola de meia. A gente já conquistou a Libertadores e estamos todos indo para a UEFA. A safra 2023-2024 deve ser a primeira safra da história de Venture Capital, que a maior parte dos empreendedores investidos vão ser de segunda a terceira viagem, então gente muito experiente. Ciclo Brasil está só começando, né? Então, assim, não se deixem levar por esse viés desse último ano. A gente vive de ciclos em tecnologia, a cada 10 anos a gente passa por isso, e geralmente as melhores safras de investimento são as safras pós-crise, né? Então, assim, se tem 2 anos que eu acho que vocês deveriam mergulhar de cabeça nesse público, é 2023, 2024, tá bom? E tomara que vocês venham fazer alguma coisa com a gente, com as empresas que a gente investe. Tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Bom final de tarde e contem aí conosco, tá bom? Um grande abraço.